Beleza, bora introduzir aqui o assunto de funções, né? Mas antes de eu introduzir o conceito de funções para vocês, eu vou mostrar aqui, na verdade, algumas relações. E aí, com base nessas relações, a gente analisa elas e depois eu mostro a definição para a gente ver qual delas são funções ou não, tá bom? Então, ó, sejam aqui A e B dos conjuntos, tá? A, os elementos de A 0, 1, 2, 3 e de B menos 1, 0, 1, 2, 3. Eu consigo relacionar esses dois conjuntos aqui em algumas relações que eu estou chamando de RSTVW. São as 5 relações, tá? RSTVW. E R, a relação R está relacionando esses dois conjuntos de tal modo que y é igual a x mais 1. Então, a relação R ela está relacionando esses dois conjuntos através desse formato, y é igual a x mais 1. Como assim? X serão os elementos aqui de A, né, do conjunto A, e Y os elementos do conjunto B. Então, por exemplo, quando x ele valer 0, o y nessa relação R ele vai valer quanto? Bom, se y é x mais 1, x é 0. Então vai ficar o quê? 0 mais 1, que dá 1. Beleza. Então, quando x é 0, nessa relação, y vale 1. Faz o teste agora com outro. Quando x é 1, y vai ser 1 mais 1, que dá 2. Quando x é 2, y vai ser 2 mais 1, que dá 3. Quando x é 3, y vai ser 3 mais 1, que dá 4. Opa, aí, 4 eu já não tenho aqui no conjunto do B. Então, você já observa aí que vai ter um elemento com um probleminha, né? E aí você tem aqui a relação STVW, que está relacionando esses dois conjuntos de formas diferentes, né? A relação S, y quadrado igual a x ao quadrado, t, y igual a x, v e w de outras duas formas. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses elementos e eu vou reescrever eles através do diagrama. Lembra lá de conjuntos, quando a gente via conjuntos que a gente representava? A gente tinha uma forma de representar os conjuntos pelo diagrama de Venn. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar um diagrama de A, esse conjunto A, e eu vou colocar os elementos de A aqui dentro. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Esses aqui são os elementos de A, os elementos X de A. E o conjunto B terão também aqui os elementos, né? Nesse caso, menos 1, 0, 1, 2, 3, que são os elementos Y que vão pertencer a esse conjunto B. E o que vai acontecer? Eu vou representar essas relações por meio desse diagrama e a gente vai fazer algumas observações, tá? Então aqui, ó, na relação R, bora observar o seguinte, é o que a gente começou a fazer, ó. Quando x, lembra o seguinte, x é do conjunto A, y é do conjunto B, tá? Então, quando x vale 0, y vale 1. Isso foi o que a gente fez. Quando x vale 0, y vale 1. A gente fez também quando x vale 1, y vale 2. Quando x vale 2, y vale 3. E aí o que a gente tem que observar? Todos esses elementos que estão sendo ligados, eles estão sendo ligados a um único valor de y, né? Ok. Mas você tem um elemento aqui, dx, do conjunto A, que não está sendo ligado com ninguém. Assim como você tem um elemento também do conjunto B, dois elementos que estão aqui, ó, sem relacionar com ninguém, tá? Na relação S, você tem que todos os elementos de A estão sendo ligados com algum elemento de B, mas você tem aqui esse elemento 1 que está sendo ligado a dois valores de B. Ou seja, 1 ele está sendo ligado tanto com o menos 1 quanto com o 1. Tá? Isso aqui é uma observação que a gente tem que fazer também. Continuando. A relação T, bora observar aqui. Todos os valores de A estão sendo ligados, beleza, a um único valor de Y aqui, né, do conjunto B. Mas você tem um valor aqui no conjunto B que não está se relacionando com ninguém. Correto? Na relação V, a próxima. Todos os elementos aqui do conjunto A estão sendo ligados com alguém, beleza. No conjunto B, você tem elementos aqui que não estão ligados com ninguém.
E você tem um elemento também que está sendo ligado duas vezes, que é o 0. Né? O 0, eles vêm aqui do 0 e está vindo a setinha do 2 também. E por fim, a relação W, que tem aqui o conjunto A, todos os elementos ligados, e no conjunto B, o único ligado é o 2, né? Então todas as setinhas estão apontando aqui para o conjunto, para o elemento 2. E aí o que acontece? Eu só vou dizer que A está definido em função de B, ou seja, que A é função de B, quando um elemento de A, para um elemento de A, existe um único y de B que vai montar um par ordenado da minha função. Então, eu já até defini função, basicamente, né? Em notação matemática, ó, é basicamente isso aqui. Ou seja, para todo valor de x pertencente ao conjunto A, para todo valor de x, lembra? Para todo valor de x pertencente ao conjunto A, existe um único y pertencente a B. O y está aqui. Existe um único y pertencente a B, tal que o par ordenado xy forma a função, ou seja, pertence à função f. Então, só para recapitular, para ser uma função, eu preciso que todo elemento de A, ou seja, do conjunto de partida, tá? Da flecha, né? O conjunto de partida da flecha, ele esteja ligado a algum elemento de Y. Ó, aqui, ó, todo elemento x pertencente a A precisa estar ligado a algum elemento de Y, tá? E qual é o outro detalhe? Esse elemento de A, ele tem que estar ligado a um único par ordenado, ou seja, a um único valor de y. Então, depois dessas duas definições, bora observar aqui quais dessas relações são funções ou não. Bora lá. Ó. Essa relação R, ela condiz com a minha definição de função ou não? Qual era a definição? Bora lá recapitular. Eu preciso que todo elemento do conjunto A, né, que eu chamei de x, ele esteja ligado a algum elemento de y, e todo elemento x ele tem que estar ligado a um único elemento de y, ou seja, tem que estar ligado a um valor de y, mas esse valor de y tem que ser único. Então, bora ver aqui na R. Bom, eu tenho o 0 que está ligado a um único valor, beleza. O 1 está ligado a um único valor também. O 2 a um único valor, mas eu tenho o 3 que não está ligado a ninguém. Isso aqui é função? Bom, se eu falei que o conjunto A, né, os elementos x do conjunto A, precisam e obrigatoriamente estar ligados com algum elemento de y, isso aqui não é função. Né? Ou seja, se eu tenho algum valor sobrando aqui no conjunto A, isso aqui não é função. Então, R, ó, não é uma função. Beleza? Agora o S. Bora ver o S. S eu tenho que eu tenho aqui todos, né, os valores do conjunto A que estão sendo ligados, ok. Aí até a primeira condição está satisfazendo, tá ok. Mas qual era a outra condição? É que esses elementos x, eles têm que estar ligados a um único valor de y pertencente a B. Então, bora fazer o teste, ó. Todos estão sendo ligados a algum valor? Tá, beleza, até aí tá ok. Agora eu vou ver a segunda condição, se todos estão sendo ligados a um único valor. 0 está sendo ligado a um único valor, que é o 0. Beleza. O 1 está sendo ligado a um único valor. Ih, não está não. O 1 está sendo ligado a menos 1 e a 1. Já sei que não é função. Isso aqui, ó, S não é uma função. Por quê? Porque eu tenho um valor aqui do conjunto de partida, que é o A, que está sendo ligado a dois valores de B. Então, isso aqui não é uma função. Próximo. Relação T. Bora observar o seguinte. Tenho valores do conjunto A que estão todos ligados, ok? Está satisfazendo a primeira condição, né? Todos os valores de A estão sendo ligados de alguma forma. E eles estão ligados a um único valor de B. Bora lá. 0 está ligado a um único valor que é o 0. 1 está ligado a um único valor que é 1. 2 está ligado a um único valor que é o 2. E 3 está ligado a um único valor que é o 3. Opa, aí. Massa. Isso daqui é função. O professor. Agora, esse menos 1
que não está ligado com ninguém vai fazer alguma diferença? Se ligue. Quando eu falo que o elemento de x ele tem que estar ligado obrigatoriamente com um único valor de y, eu coloco a prioridade, ó, aqui. Então, se em B está sobrando elemento ou não, para mim, por enquanto, não importa. Tá? Mas a minha condição, ela estava colocando a prioridade aqui, ó, no conjunto de partida. Então, se todos os elementos estão sendo ligados a um único valor de B, isso aqui é uma função. Está satisfazendo as duas condições, independente de ter um valor sobrando aqui em B ou não. Aí tem que ter atenção. Aqui, ó, tá sobrando valor em B, mas no de cá estava sobrando valor em A. E aqui não pode. Porque todos os elementos do conjunto A, ou seja, do conjunto de partida, têm que estar ligados. Tá? Bora lá. A relação V. Tá acabando, né? Pronto. Tá acabando já. A relação V é uma função? Lembrando das condições. Primeira, todos os elementos já estão sendo ligados. Ó, 0 está sendo ligado. Ok. 1 está sendo ligado. 2 está sendo ligado. 3 está sendo ligado. Massa. A primeira condição está ok. O que eu tenho que observar agora? Se esses valores estão sendo ligados a um único valor de y pertencente a B. Então, ó, 0 está sendo ligado com 0. Ok. 1 está sendo ligado com menos 1. Ok. 2 está sendo ligado com 0. Ok. 3 ligado com 3. Ok. Tem algum problema? Não, né? Tranquilo. Isso aqui é uma função. Agora, o 0, ele está servindo aqui de destino, né, para dois valores de x aqui, ó. Tem algum problema? Não. O que eu não posso é ter isso aqui, ó. Um mesmo valor de x ligando dois valores de y pertencente a B, né? Mas, se o valor de y for de y pertencente a B servir de destino para dois valores de x, isso não importa, tá? Você não tem aqui, ó, como se fosse assim, por exemplo, duas setinhas saindo do mesmo valor. É uma setinha e outra setinha de um outro valor que está indo para o mesmo destino, mas isso não tem problema, ok? Então, V também é uma função. Bora ver o W agora. Primeira condição, todos os valores de x têm que estar ligados a um valor de y. Tá todo mundo ligado? 0, 1, 2, 3, todo mundo ligado, massa. E eles precisam estar ligados a um único valor de y pertencente a B. Então, 0 está ligado só ao 2, ok. 1 está ligado só ao 2, ok. 2 está ligado só ao 2, ok também. 3 ligado só ao 2, ok também. Perceba que tem elementos vazios aqui no conjunto de B, mas a gente viu que o que não pode acontecer é ter elementos vazios em A. É isso? Então a gente concluiu que T, a relação T, V e W são funções, né? Então aqui, ó, T, V e W são funções. Com isso a gente pode deduzir o seguinte: toda função é uma relação, né? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Conseguem distinguir a diferença? Aqui, ó. R e S são relações, mas não são funções. T, V e W são relações e são funções também. Ou seja, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Correto? Tranquilo até aqui. Nesse esquema de flechas, é uma representação que a gente faz também para relacionar os elementos. Aqui tá tranquilo. E aí, seguindo mais um pouquinho aqui, foi até o que a gente acabou de fazer, né? Então aqui, ó. Se existir um elemento do conjunto A que não está sendo ligado com ninguém, isso aqui não é função. Foi o que aconteceu, ó, na relação, cadê? Na relação R, eu tinha um elemento aqui de A que não estava se relacionando com ninguém. Então isso aqui não é função. Por que não é função? Porque eu preciso que todo elemento de A precisa obrigatoriamente estar relacionado com algum elemento de B, né? E também a questão da unicidade, ou seja, o elemento de A ele tem que estar ligado a um único elemento de B. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, não é função porque tem um elemento que não está sendo ligado. E nesse segundo caso, não é uma função porque você tem um elemento que está sendo ligado duas vezes. Tá?
Isso aqui foi o que a gente já fez, só para recapitular. E aí, além desses diagramas, né, a gente identificar quais deles são funções ou não, eu consigo identificar através dos gráficos, né, das funções, ou de relações, na verdade, se essa relação vai ser uma função ou não pelo gráfico. Para eu saber isso, tem uma técnica, que é a técnica de traçar retas paralelas ao eixo das ordenadas. Então aqui, ó, o eixo do y é esse eixo aqui, correto? Então eu vou traçar retas que são paralelas a esse eixo. E o que que vai acontecer? Se essas retas elas tocarem em um único ponto desse gráfico, vai ser uma função. Agora, se ela tocar em mais de um ponto numa mesma reta, isso não vai ser uma função. Então olha aqui esse exemplo, ó. Nesse primeiro, se você traçar várias retas, eita, isso aqui não é reta não, foi toda torta, mas aqui, ó, traça uma reta, aqui, tá vendo? Várias retas. Essas retas só vão tocar nesse gráfico aqui em um único ponto. Essa reta nesse ponto, essa reta nesse ponto. Se você traçar uma outra reta aqui, ó, vai tocar nesse ponto e assim vai, ou seja, em um único ponto desse gráfico. Qualquer que seja a reta que você trace paralela ao eixo y, essa reta só vai tocar em um único ponto desse gráfico. Então isso aqui é verdade, isso aqui é uma função. Quando isso acontece, isso é uma função, tá? Agora, olha aqui esse exemplo. Se você traçar uma reta que seja paralela ao y, nesse caso aqui, eu vou traçar a reta. Aqui tem um problema, hein? Essa mesma reta tá tocando nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, uma reta só tocando em dois pontos. Isso é função? Não é função, porque essa reta toca em dois pontos do mesmo gráfico. Ok? Então, recapitulando. Se traça a reta paralela a y e toca um ponto só do gráfico, é função. Se toca em mais de um ponto, não é função, tá? Nessa daqui, nessa terceira, se você traçar retas paralelas, você vai observar que só toca em um único ponto também, né? Que é um único ponto. Se você traçar uma reta aqui, eu traçar outra reta. Eita, pega aqui um único ponto. Mas aqui a gente vai observar depois, fazer algumas constatações em relação a outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Que é a questão do domínio e imagem da função. Então isso aqui eu não vou falar ainda não. Então, por alto assim, se fosse isso aqui seria uma função, né? Porque se traça retas paralelas, você tem que elas tocam em um único ponto desse gráfico. E aí, para a gente representar uma função, representar na verdade a notação dessas funções, né? A gente tem algumas formas. A mais usada é essa daqui, ó. Y é igual a f de x. Tá? E essa daqui a gente representa o domínio em função, ou o domínio em imagem de uma função que a gente vai ver daqui a pouco também. É só para vocês se familiarizarem já, tá? Eita, tá tarde, minha língua já tá até embolando já. Então, seguindo, opa, aqui. A gente vai ver o valor numérico de uma função. O valor numérico de uma função é o que a gente fez lá no início, quando a gente estava tratando das relações. A gente fez o seguinte, ó. Eu dei um valor para x, substituí nessa lei de formação aqui e achei um valor de y. Ou seja, o valor numérico é exatamente isso. Eu vou ter um valor de x que eu vou substituir na lei dessa função e vou achar um valor de f de x, né? Que é o valor de y. Então, olha aqui esse exemplo. Ó. Você tem essa função que é 2x mais 1. Aí se ligue. Se x for zero, o que vai acontecer? Você vai substituir. Essa função aqui, né? Assim, ó. 2 vezes x, se não aparece, né? Aqui a gente sabe que é multiplicação. 2 vezes x mais 1. Então, quando x for zero, y vai ser o quê? 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0 mais 1. Pronto. Então, quando x é 0, y é 1. Aí faz o seguinte. Quando x é 1
y vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Ligaram como que funciona? Ou seja, é só você pegar o valor de x, substituir na sua função e achar o valor de y. Y, lembrando que y, pelo que a gente viu lá, é igual ao f de x. Tá? Isso aqui é uma forma de representação. Então, se você quer saber o valor dessa função quando x é zero, isso aqui é o mesmo de substituir o x por zero, né? Então, se você tem a sua função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1, isso aqui é a função que está sendo definida aqui, ó, tá vendo? 2x mais 1. Quando x for zero, é a mesma coisa de eu dizer que f de zero. Tá vendo que o x está aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. F de zero, o que eu faço? Só substituir x. Vou substituir o zero onde tinha um x, ó, 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, é só uma forma de representar, né? Mais uma forma de representar. Que é importante saber também. Ok? Então, valor numérico tranquilo. Seguindo, a questão de domínio e imagem de uma função. Lembra lá da representação que a gente fez dos conjuntos as flechinhas, né? Então você tinha aqui um conjunto A, um conjunto B, você tinha um elemento X aqui de A, um elemento Y aqui de B, e você tinha esses elementos sendo ligados. Eu vou chamar de domínio esse conjunto A, que é o conjunto de partida da flecha, né? Então, esse conjunto A eu vou chamar de domínio da função. A imagem serão todos esses valores de B que estão se relacionando com os valores de A. Então, Y nesse caso aqui vai ser a imagem de B, que é o conjunto de destino, né? Desse conjunto A aqui. Só que lembra que no conjunto B, eu falei para vocês que a gente podia ter elementos que não estavam se relacionando com ninguém. Eu gosto de voltar para vocês relembrarem. Então aqui, ó, em B, eu tinha aqui, por exemplo, um valor que não estava se relacionando com ninguém, mas isso aqui não deixou de ser uma função, né? Porque na função a gente relaciona o quê? Ou a gente prioriza o conjunto de partida. Então, se todos os elementos do conjunto de partida estão sendo ligados a um único valor de y pertencente a B, isso é uma função. Independente de B ter algum elemento vazio ou não. Vazio que eu falo é que não está sendo ligado, né? Então a gente vai ter algumas particularidades para a gente nomear esses elementos. Se ligue, eu falei para você que o conjunto A, que é o conjunto de partida da flecha, né? Eu vou chamar de conjunto do domínio. O conjunto B, em sua totalidade, será o contradomínio. Contradomínio. Ah, professor, e a imagem que o senhor falou vai ser o quê? Serão os elementos que estão sendo ligados. Pronto, já respondi. Imagem. Ou seja, a imagem de uma função serão somente os elementos que se relacionam de alguma forma com os elementos de A. Ok? Então aqui, esses elementos que estão fora da imagem, eles fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Então perceba que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Ela está contida aqui dentro do contradomínio. Então vou voltar lá de novo nesse conjunto aqui. E aí você me responde. Bom, você tem aqui o conjunto A, que é o domínio, né? O conjunto do domínio, ok? E nesse conjunto B, eu te pergunto, quais são os elementos que fazem parte do contradomínio, ou seja, do conjunto B? Bom, são todos eles, né? O conjunto B é o contradomínio, vou botar aqui chamar de CD, tá? E o contradomínio. Então, o menos 1, 0, 1, 2 e 3 fazem parte do contradomínio. Mas aí eu te pergunto, e quais deles são imagem dessa função? Aí a pergunta já muda.
Agora, a imagem são só os elementos que estão se relacionando. Ou seja, a imagem dessa função aqui é só o 0, 1, 2 e 3. Chamar de imagem, correto? Esse menos 1, ele não entra na imagem. Por quê? Não está se relacionando com nenhum elemento de A, mas faz parte do contradomínio. Pegaram agora a referência? Então, a imagem, ela é subconjunto, né? Está contida no contradomínio. Tranquilo? Tranquilinho. Conjunto, função é um assunto que é tranquilo também. A gente relaciona bastante com alguns conceitos de conjunto até, tá? Agora, isso aqui é por meio da representação dos diagramas, né? Agora a gente consegue representar isso aqui também por meio da representação gráfica lá no plano cartesiano. Então, se eu quero saber o domínio e a imagem de uma função no plano cartesiano, não muda muita coisa não. A gente vai trazer um padrão, né? Então, se o eixo horizontal é o eixo do x e o eixo vertical é o eixo do y, o eixo x eu vou dizer que é o eixo do domínio e o eixo do y eu vou dizer que é o eixo da imagem. Pronto, aí é só isso. É um padrãozinho, tá? E tem que lembrar mesmo. X vai ser o conjunto do domínio dessa função e o y vai ser o conjunto da imagem dessa função. Mas claro que a gente vai ter que analisar, né, nas funções aí. É só para lembrar. X vai ser o domínio, y vai ser a imagem. Tranquilo. E aí aqui tem alguns exemplos para a gente visualizar aqui o domínio e a imagem dessas funções. Ok? Então se ligue. Quando eu vou trabalhar com domínio e imagem de uma função aqui no plano cartesiano, eu vou projetar esses valores nos eixos coordenados para você achar o domínio e a imagem. Então aqui, ó, se x é o domínio, eu quero saber o domínio dessa função aqui, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar da onde que ela começa até onde ela termina. Então ela está começando aqui no menos 2. Aí a gente vai ter que lembrar de um intervalo agora. Está começando aqui do menos 2. Aí vai ser fechado, aberto, fechado, porque o menos 2 vai pertencer a esse intervalo. E está terminando aqui ó, no menos 1, correto? Menos 1 fechado, porque pertence a essa função também. E o domínio ele vai ser esse intervalo aqui. Ó. Agora, por que, professor? Porque qualquer que seja o ponto que você pegue dessa função e você projete aqui no eixo do x, ou seja, no domínio, ela vai fazer parte aqui ó, desse intervalo. É por isso que o domínio é um valor maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Agora a imagem dessa função. A imagem é o valor é o eixo do y. Tá? Então, no eixo do y, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da caneta, consigo. No eixo do y, essa função está começando aqui desse ponto, tá? Que é o ponto 0, fechado, até o 4, que é o outro limitante, fechado também. E aí, se você for projetando aqui ó, essa função no eixo vertical, você vai observar que ela faz parte aqui ó, desse intervalo. Ou seja, a imagem dessa função ela vai de 0 até o 4, né? Fechado em 0, fechado em 4. Tá bom? E aí, bora ver aqui. Ó, que vou fazer esse exemplo do 4 aqui. Esse 4 aqui é legal para vocês verem algumas coisinhas, alguns detalhes. Então, bora ver. O domínio dessa função 4 vai ser quem? Bora observar o seguinte. Vou projetar. Tá vendo que tem aqui né, essas três funçõezinhas aqui. Então, eu vou projetar esse ponto no eixo do domínio, que é o eixo do x. Vou colocar aqui para não esquecer. Eixo do domínio. Agora, essa bolinha vai ser aberta ou fechada? Aí a gente vai ter que lembrar de intervalo. Bom, se a bolinha está aberta aqui, é porque esse menos 2 não faz parte desse conjunto. Então, essa função chega bem perto do menos 2, mas não encosta. Então, o menos 2 aqui nesse caso vai ser aberto. Beleza. Essa outra bolinha aqui, ela vai ser aberta ou fechada. Se eu estou unindo o domínio, eu vou unir, né, todas essas funções. Então, esse menos 1 aqui, ele não pertence a essa função aqui de baixo. Mas esse aqui de cima, quando você projeta, ele fecha, né? Como se ele fechasse essa bolinha aqui.
Então, o menos 1 ele vai fazer parte também, quando você unir esses intervalos aqui. O mesmo acontece para esse 1. O 1 ele não faz parte dessa função aqui, mas quando você projeta essa função de cima no eixo do domínio, ele fecha o 1 também. Então, seu intervalo vai estar por aqui, ó, vai formando um intervalo, 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 chega no 2. Esse 2 ele vai ser bolinha aberta ou fechada. Bom, se a bolinha tá aberta aqui, não tem nada para fechar ela, né? Então a bolinha aberta também. Então, se o domínio dessa função vai ser um intervalo entre menos 2 e 2, intervalo aberto. Olha o que está aqui, ó, tá vendo? X é um valor maior ou igual, ou maior do que menos 2 e menor do que 2. Pode representar isso em colchetes? Pode. Como que representa em colchetes? Se não tem um tracinho, aí o intervalo é aberto, então o colchete também é aberto. Então, ó, para fora. Menos 2 e 2. Tranquilo? Agora, a imagem dessa função, que é o eixo do y, tem um detalhe. Bora lá. O que eu vou observar nessa função aqui? Essas funções são funções que têm um único valor na imagem. Então, aqui, ó, se você pega essa função aqui do centro, ela toca em um único valor de y, que é o valor 1. Se você pega essa função aqui de cima e essa função aqui de cima também, elas tocam em um único valor na imagem, que é o valor 2. Aí eu te pergunto, preciso traçar um intervalo disso aqui? Não, aí que tem que se ligar. A imagem, nesse caso, não é um intervalo, são 2 pontos. Porque você não tem nem função aqui nesse meio, ó. Nesse meio aqui. Não tem nem função para você traçar um intervalo. Então, quando você projeta essa função aqui, ela cai em um único ponto. Quando você projeta essas duas funções aqui de cima, elas caem em um único ponto. Então, não é intervalo, são 2 pontos isolados, que é o ponto 1 e 2. Então, a imagem dessa função aqui são 2 pontos, na verdade, que é o ponto 1 e o ponto 2. São 2 elementos, a gente representa aqui como 2 elementos. Tranquilo? Seguindo, a gente vai ver agora uma particularidade dos domínios, né? De funções numéricas. Ou seja, quais são os valores de x que vão tornar minha função verdadeira? Quais são os valores reais de x que vão tornar... serão possíveis a gente calcular a imagem dessa função, né? Imagem no conjunto dos reais também. Porque terão alguns casos em que, dependendo de algum valor de x, essa função não existe no conjunto dos reais. Ou simplesmente não exista mesmo. Então a gente vai precisar calcular quais são esses valores de x em que a minha função vai existir e quais são esses valores que a função não existe, tá? Então, bora lá. Funções polinomiais, funções algébricas assim, ó. O domínio dessas funções será o próprio conjunto dos números reais. Então, assim, para qualquer valor que você substitua aqui em x, essa função ela é verdadeira. Qualquer valor dos reais, né, que você substitua aqui em x, essa função ela se torna uma função verdadeira. É uma função verdadeira, continua sendo, na verdade, né? Então aqui, ó, nesse primeiro caso e nesse segundo caso, são duas funções polinomiais aqui, ó. Qualquer valor que você substitua em x, essa função ela existe. Então, se você coloca x igual a 1, igual a menos 2, igual a menos 50, igual a raiz de 5, igual a raiz de 9, igual a raiz de 13, qualquer que seja o valor, ela continua sendo uma função em R, né, no conjunto dos reais. Então aqui não tem restrição nenhuma para o domínio dessas funções. A partir do terceiro já tem uma questão aqui. Por quê? Observe que a sua função, esse polinômio aqui, ele vai estar no denominador de uma fração. E aí você tem que lembrar do seguinte: o denominador de uma fração, né, dada aqui uma fração a sobre b, o denominador de uma fração tem que ser diferente de zero. Ah, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se isso aqui for zero, se b for zero, isso aqui é uma indeterminação matemática, ou seja, não existe isso aqui, tá? Nenhum número pode ser dividido por zero. Então não existe isso aqui, ó. A sobre zero. Isso aqui não existe, tá?
Então aqui eu já falei para você qual que vai ser o domínio se a sua função o seu polinômio estiver aqui no denominador. Para você saber o domínio, você vai ter que pegar e fazer um cálculo aí para que ele seja diferente de zero. Então, x aqui de baixo vai ter que ser diferente de zero. Quer ver um exemplo? Vamos supor, exemplo, que a sua função fosse essa daqui, ó. Y igual a 1 sobre x menos 2. Aí eu te pergunto, qual que é o domínio dessa função? Bom, se você está vendo que tem aqui, né, essa expressão no denominador, e você sabe que o denominador de uma fração não pode ser zero, o que você faz? Você vai ter que fazer o seguinte, ó, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Aí então resolve como se fosse uma equação mesmo, menos 2 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então x tem que ser diferente de 2. Então, para qualquer valor que você coloque aqui em x, essa função é verdadeira no conjunto dos reais, desde que esse valor não seja 2. Porque se você colocar 2 aqui nessa função, vai ficar o seguinte, ó. 2 menos 2 que dá zero. E não existe. Se ligou agora? Ou seja, o domínio, quando esse polinômio está no denominador de uma fração, é o conjunto dos reais não nulos. Ou seja, x tem que ser diferente de zero. Ok? Próximo caso. Quando x está numa raiz quadrada aqui. Ó. Nesse caso, como não aparece, uma raiz quadrada, tá? Detalhe. O que a gente tem que lembrar? Vou fazer uma pergunta, na verdade. Raiz de 4 é 2. Beleza. Raiz de 9 é 3. Raiz de 0 é 0. Agora, raiz de menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Opa, não existe no conjunto dos reais, né? Então, se eu tenho uma raiz quadrada, qual que vai ser o domínio dessa função? Todos os reais positivos. Ou seja, esse x aqui, dentro dessa raiz, tem que ser um valor maior ou igual a zero. Para que essa função exista, porque se tiver um valor negativo aqui dentro e for uma raiz quadrada, isso aqui não existe no conjunto dos reais. Eu vou além agora, né? Se isso aqui for uma raiz de índice par, tem que satisfazer essa condição, x maior ou igual a zero. Não só o 2, né, ao quadrado, mas se for de índice par, tem que ser x maior ou igual a zero. Agora, se essa raiz for de índice ímpar, né, aqui 3, por exemplo, o domínio é o próprio conjunto dos reais, aí não tem restrição. Então, recapitulando, se for uma raiz quadrada ou uma raiz de índice par, x tem que ser maior ou igual a zero. Se for uma raiz de índice ímpar, não tem restrição, o domínio é o próprio conjunto dos reais. Tá bom? Por que isso aqui não tem restrição? Porque imagine o seguinte, ó, se você pega a raiz quadrada de 4, isso aqui dá quanto? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Agora, se você pega a raiz quadrada de menos 4, isso não existe. Porque se você faz menos 2 vezes menos 2, isso aqui dá 4 positivo ainda, né? Então não existe dois números que se você multiplicar eles, né? Pelo mesmo número negativo, vai dar um valor positivo. Não existe dois números negativos multiplicar dá um valor negativo. Não tem isso. Agora, na raiz de índice ímpar, como é a raiz cúbica, aí a gente já consegue fazer. Por quê? Exemplo, ó. Raiz cúbica de menos 8. Dá quanto isso aqui? Menos 2. Por que menos 2? Porque aqui vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2, menos 8. Então aqui a gente já consegue, não tem nenhuma restrição. Agora, na raiz de índice par tem. Aí tem que lembrar desses detalhes. E aí, a gente finaliza, graças a Deus, o assunto de introdução a funções. Tem alguns exercícios, eu vou fazer. Esse primeiro aqui a gente já fez tanto.
Tira um print e para relembrar, tenta fazer aqui para praticar. Esse segundo a gente já fez também, que é aquele negócio de... Aqui, ele quer saber quais dessas relações que são funções, você vai traçar as retas paralelas a y, ao eixo do y. Se tocar em um ponto, é função. Se tocar em mais de um ponto, né, uma mesma reta tocar em mais de um ponto, não é função, tá? E aí você vai ter que analisar o domínio também dessas funções, porque vai ter uma questão aí, ó, vou dar spoiler não, tenta fazer aí e analisa. Então eu vou aqui para a terceira, só para a gente relembrar. Nessa questão ela quer valor numérico, tá? Ele te dá aqui a função x ao quadrado menos 3x mais 4. E aí ele te dá alguns valores de f de x para que você substitua nessa função. Então ele quer saber o seguinte: quando o x é 2, porque não é f de x, ou é f de x, ele quer f de 2. Quando x é 2, essa função vale quanto? Aí substitui. Não é f de 2? Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. X ao quadrado. Só que agora eu quero substituir o x por 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes x, que nesse caso é 2, mais 4. 2 ao quadrado dá 4, menos 3 vezes 2, menos 6, mais 4. 4 com 4, 8, 8 menos 6, 2. Ou seja, quando x é 2, y também é 2. E aí para os outros, vocês fazem a mesma coisa, tá? Substituir aqui, ó. Nesse caso aqui vai substituir o x por menos 1, aqui por 1 meio, aqui por menos 1 terço e assim vai. Tá bom? Quarta questão aqui, ó. Ele fala o seguinte: seja a função f de r menos 1 aqui, ou seja, esse daqui é o de r menos 1 em r, aqui é o domínio dessa função e aqui a imagem, né? Ou seja, o domínio é todo o r menos o elemento 1 e a imagem é o conjunto r mesmo, dos reais, definida por f de x igual a 3x mais 2 sobre x menos 1, qual é o elemento do domínio que tem imagem igual a 2. Ou seja, a imagem é o y, lembra disso? E o y é igual ao f de x. Então ele quer saber qual é o valor de x para que a imagem seja 2. Para que a imagem seja 2, eu tenho que substituir em y, ou seja, o 2 vai ser o f de x, correto? Aí é só fazer aqui, ó, f de x sendo 2. Aí é só substituir. 2 vai ser igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. X horrível que saiu aqui, mas x menos 1. E aí, esse x menos 1 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Quando ele passa multiplicando, ele passa através da forma distributiva, né? Não é só multiplicando o x, não. É o x e o menos 1. Então vai ficar assim, 2x e menos 1 igual a 3x mais 2. Aqui distribui, faz o chuveirinho. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Igual a 3x mais 2. Aí vai ficar assim, ó. Esse 2x passa para lá negativo. Aí vai ficar 3x menos 2x que dá x. Esse 2 passa para lá negativo. Vai ficar menos 2 com menos 2 que dá 4. Foi muito rápido? Faz aqui o cálculo. É uma equação normal. Aí tu pode fazer. O x vai ser igual a menos 4. Ou seja, quando x é menos 4, y é 2. É isso que ele queria saber. Qual é o valor de x que vai fazer a minha imagem ser 2 nessa função? É o menos 4. Substitui esse menos 4 aqui para ver, ó. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Menos 12 mais 2 dá 10. Ou, menos 12 mais 2 dá menos 10, né? Pronto. Menos 10. Menos 4 aqui embaixo, né? Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Menos 10 dividido por menos 5, dois valores negativos, o sinal fica positivo. 10 dividido por 5, 2. Então, mais 2, olha aí. Imagem mais 2, imagem 2. Ou seja, o menos 4, quando x é menos 4, a imagem dessa função aqui vale 2. Tá bom?
O quinto segue a mesma lógica. Quais são os valores do domínio da função que produzem imagem igual a 3? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que agora é essa função do segundo grau, né? E a sexta vai usar aqui essas questões de domínio que a gente fez, ó. Vocês vão ter que aplicar isso aqui na questão 6. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui, vou fazer a letra U, ou a letra I. Essa função U aqui, que é uma função que parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Então, ó, você tem a raiz cúbica e você tem esse polinômio aqui no denominador da fração. Primeira coisa, que você já sabe, denominador não pode ser zero. Então, esse x menos 3 aqui tem que ser diferente de zero, é a primeira condição. Então, x menos 3 diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 3, beleza. E aqui em cima, a raiz cúbica de x mais 2, a gente viu que quando é raiz cúbica, você não tem restrição, né? Já que o índice aqui é ímpar, ou seja, o domínio disso aqui é o conjunto R dos reais. Então você não tem restrição. Se você não tem restrição, a única restrição que você tem é com relação ao x diferente de 3. Ou seja, o domínio dessa função aqui é todo o conjunto dos reais menos o elemento 3. Correto? Prontinho, parece um bicho de 7 cabeças essa letra I aqui, né? Mas é facinho. Olha a letra F aqui, ó. Pronto, a letra F a gente vai ter dois casos aqui agora. Qual é? Primeira coisa, denominador. Como de costume, denominador não pode ser zero. Então vai ficar o quê? X menos 2 diferente de zero. Então x diferente de 2. Pronto, fiz aqui rapidinho. X diferente de 2. Agora, eu tenho uma raiz quadrada no numerador. Raiz quadrada, qual que é a condição? Tem que ser um valor maior ou igual a zero. Então, x mais 2, vou fazer aqui em cima, ó. X mais 2, que é o valor dessa raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Passa esse 2 para lá negativo, x tem que ser maior ou igual a menos 2. Aí se ligue. X é maior ou igual a menos 2. Quais são os valores maiores ou iguais a menos 2? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ó, chegou no 2. Qual que é o detalhe aqui? A função de cima diz que tem que ser um valor maior ou igual que menos 2. Menos 2 está aqui. Maior ou igual a menos 2, ó. Beleza, vai para lá. Maior ou igual a menos 2. A função de baixo diz que tem que ser um valor diferente de 2. Então, é todo o conjunto dos reais, exceto o 2. O 2 está aqui, bolinha aberta. O que você vai fazer? A interseção disso aqui, ó. Então, vai ser os números maiores ou iguais a 2, ou a menos 2, exceto o 2 positivo. Porque quando é 2 aqui, se x for 2 nesse caso, aí bora substituir, ó, vai ser 2 mais 2 que dá 4 em cima, a raiz de 4 dá 2. Isso é beleza. Mas, se você colocar 2 embaixo, fica 2 menos 2 que dá 0. Então, não pode ser 2 essa função aqui. Então, o domínio dessa função é todo valor maior ou igual a menos 2, menos esse elemento 2 aqui. Tranquilo? E aí vocês fazem os outros para treinar. É nessa lógica também, nessa sequência, vai seguindo, tá? E a gente finaliza por aqui o assunto de introdução a funções.